número dos dias em que espiaste esta terra, 40 dias cada dia, representando um ano. Levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Eu, o Senhor, falei, e assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto. Se consumirão e aí falecerão. Aleluia. E os homens que Moisés mandara espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, inflamando a terra, aqueles mesmos homens que inflamaram a terra morrerão de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficarão em vida. E falou Moisés estas palavras a todos os filhos de Israel. Então o povo se contristou muito. Aleluia. Santo é o teu nome. Graças eu te dou. Eu te louvo e te glorifico por essa manhã. Eu te louvo e te glorifico por cada vida que conseguiu chegar aqui. Eu te louvo e te glorifico, Senhor, porque é o melhor lugar para estarmos. Meu Deus e meu Pai, já começamos o início da semana na tua casa, engrandecendo o teu santo nome. Pai querido, Pai amado, fale conosco, que não seja eu, mas o teu Santo Espírito. Abra o nosso entendimento, abra, meu Deus e meu Pai, os nossos corações para recebermos a tua palavra. Eu rendo graças a ti, já te louvo e te agradeço no nome de Jesus. Podem se assentar. Aqui vai falar os murmuradores. Aos murmuradores não é permitido entrar na terra de Canaã. E o interessante, irmãos, que essa palavra, quando o Senhor estava ministrando essa palavra no meu coração, é uma palavra de exortação. É uma palavra que o Senhor, Ele quer falar conosco nessa manhã a respeito dessa palavra. Porque o que acontece? Nós sabemos que Moisés, ele tinha enviado os 12 espias para espiar a terra de Canaã. E eles ficaram lá por 40 dias espiando a terra. E tem um momento, chega um momento que eles retornam. Eles retornam com a novidade de vida. Eles trazem, a Bíblia diz, um cacho de uva que era carregado por 2 homens. E eles dizem para Moisés, o relatório é que a terra era boa. A terra manava leite, a terra manava mel. Mas havia problemas. E os problemas desse lugar eram os gigantes. E o interessante é que quando eles começam a relatar aquele relatório negativo no meio do povo, de toda a congregação, aí começa o falatório, começa a murmuração, começa aquele povo ser incitado a trazer dúvida, a achar que não é o momento. No momento de entrar na terra prometida. E o interessante é que Josué e Caleb, eles falam, vamos nos animar, vamos buscar, vamos entrar, é o momento. E aí eram 2 contra 10, fora aquele povo, e aí eles acabaram não tomando posse da bênção. Eles acabaram não entrando, até porque 2 contra toda a congregação, contra os 10 que foram espiar, eles estavam perdendo. Não tinha como eles sair daquele acampamento e só eles entrar e possuir aquela terra, porque havia gigantes naquele lugar. Irmãos, o Senhor foi ministrando ao meu coração. O Senhor foi falando, e eu creio que de uma maneira linda, ao meu coração. Porque quantas das vezes perdemos a oportunidade que Deus tem nos dado pelo medo, pela insegurança. Quantas das vezes nós preferimos ouvir as vozes contrárias e negativas, porque você já recebeu uma palavra, você já recebeu uma promessa, mas as vozes negativas e contrárias, elas sempre existem
para que a gente duvide, para que a gente murmure, porque aquele povo, a murmuração deles fez com que o Senhor acrescentasse, irmãos. Eles ficaram 40 dias espiando a terra. A cada dia desses 40 dias, pela desobediência, pela rebeldia, pela murmuração, o Senhor falou: a cada um dia eu vou acrescentar um ano, será um ano. Então esses 40 dias se tornarão 40 anos que vocês vão estar aqui nesse deserto. E aqueles que duvidaram, aqueles que inflamaram, e interessante que quando eles começam a inflamar, eles pedem a morte. Eles mesmos pedem a morte para morrer naquele deserto. E aí o Senhor falou: vocês não pediram a morte, vocês vão morrer. Só vou preservar Josué e Caleb, que creu na promessa, que confiou. Deus é que estava falando isso. Deus disse isso para Moisés, para que Moisés falasse com a congregação. Deus ficou irado com a posição daquele povo. Deus não se agradou, o coração de Deus, aquela murmuração, aquela incredulidade, aquele povo falando um monte de asneiro, um monte de besteira, porque muitas das vezes nós emprestamos a boca para o diabo. E a gente entristece o coração de Deus, a gente dá legalidade para o inimigo e a gente entristece o nosso Senhor. E muitas das vezes é tempo de entrarmos e não entramos porque somos medrosos, somos covardes, porque não cremos na promessa. Porque aquela murmuração, irmãos, era a falta de fé daquele povo. Um povo que já tinha saído do Egito, um povo que tinha visto maravilhas dentro do Egito. Porque quando Moisés chega anunciando que ele seria o libertador daquele povo, que Faraó aumenta o jugo deles ali, que chega um momento que eles começam a ver sinais e maravilhas, que chega um momento que vem as 10 pragas, que o Senhor permite que todas aquelas pragas chegassem na casa dos egípcios, mas não no acampamento de Israel. Eles já tinham visto muita coisa para continuar sendo incrédulo. E na nossa vida também não é diferente, trazendo para os dias de hoje. Porque a gente vai vendo tanta coisa, vai ouvindo tanta coisa, e a gente permite que a incredulidade faça parte da vida da gente. A Bíblia diz que a gente não vive por vista, a gente vive por fé. Tem que ter fé, irmão, para você crer naquilo que Deus te prometeu. E quantas das vezes é o momento de você entrar e você não entra? Quantas oportunidades Deus não tem nos dado? Várias. Aí a gente fica pensando: não, mas aí, se for num relacionamento, vida sentimental, não quero me permitir ser feliz. O problema é seu. Não quero deixar ninguém cuidar de mim, porque a gente não está acostumado. Quem não está acostumado a ser cuidado, fica com o pé meio atrás. Aí a gente já acha que está mandando. Não quero ninguém me mandando. Irmão, em nome de Jesus, aprenda a deixar, se permite que alguém cuide de você, que te respeite, que te ame. Não é mandar não, porque quem ama, ele honra. Tem que ter zelo. Um homem de Deus, se não for um homem mundano, um homem carnal, porque tem homem que não é de Deus, mas não é nem mundano e nem carnal, que tem zelo. Tem zelo da esposa, do relacionamento, da namorada, seja lá da noiva. Então não vai querer ver a sua noiva, namorada ou esposa se exibindo para ninguém. Tem que se exibir para ele. Não vai ser para os outros. Então muitas das vezes a gente não sabe, a gente não conhece, porque nunca ninguém cuidou, nunca ninguém teve zelo. Então quando entra alguém que vem de Deus, a gente fica cheia de dedos, a gente não quer. Por quê? Porque não sabe o que é isso. Aí não se permite. Aí é o momento de você entrar para viver um novo tempo. Você não vive porque você não entende. E você não se permite a querer ser cuidada, a querer ser honrada, a querer ser bem tratada, a ter alguém que te observa. Aí chega o momento da nossa saúde. Você tratou,
Você cuidou. E o médico fala, você está liberada. Mas aí você vai sentir dores. E aí você vai duvidar. Não, eu já tratei, mas eu estou sentindo dores. Irmãos, em nome de Jesus, se permite. Mas a gente prefere viver na aflição, na angústia, na tristeza e na murmuração. Nós não nos permitimos a viver um novo tempo na nossa vida. E a gente murmura e a gente fica falando besteira que entristece o coração de Deus. Não, mas o médico já me liberou, mas eu ainda estou sentindo dores. Mas eu quero crer que o tratamento que eu fiz, que o Deus que eu sirvo, que está cuidando de mim, que diz que essa enfermidade não é para a morte, eu tomo posse para a minha vida e daqui a um tempo eu não vou sentir mais nada. Se permita! O Senhor está falando, eu vou cuidar. Para que a gente vai ir para caminhos errados se o Senhor está falando que vai cuidar? Por que a gente não tem fé para acreditar, para viver aquilo que Deus tem para a nossa vida? É necessário a gente passar mais 40 anos no deserto, morrer de repente no deserto, porque essa geração foi o que aconteceu, porque Deus liberou essa palavra. E se cumpriu. Porque eles não acreditaram que o tempo era aquele. Ah, na minha vida profissional, já fui despedida, já fechei, já abri, já fali. Irmãos, se permita, tente. Enquanto você tiver força, você tiver alegria, tente. Porque vai chegar uma hora que vai dar certo. Se permita, creia naquilo que Deus já falou. Porque os gigantes que estavam ali, para Deus não era nada. Os gigantes que se apresentam, o relatório que muitas das vezes é negativo, porque muitas das vezes você já tomou posse, você está crendo. Mas tem sempre aquelas raposinhas que fica tentando trazer dúvidas. Está esperando muito. Não vai ser dessa maneira. Não vai acontecer. E a gente vai sendo inflamado, porque a gente vai recebendo aquele relatório negativo, a gente vai ouvindo, a gente não tem autoridade para repreender, está repreendido no nome de Jesus. E a gente vai recebendo aquelas palavras negativas e contrárias. E a gente esquece da promessa que foi feita. Irmãos, Deus falou para Moisés, vai todo mundo perecer no deserto. Só vai sobrar Josué e Caleb dessa geração. Porque eles não creram que era tempo deles entrarem na terra prometida. Então, muitas das vezes na nossa vida, nós ainda estamos no deserto porque queremos. Porque nós não queremos fazer a vontade do Senhor. Quando é para ir, a gente quer ficar, e quando é para ficar, a gente quer ir. É tudo ao contrário. Quando é tempo de tomarmos posse, quando é tempo de confiarmos, a gente não faz. Porque o relatório está sendo negativo. E o interessante que Josué e Caleb, eles estavam com aqueles homens. Você já viu, você já visualizou, Deus já te mostrou em sonhos, em revelações. Eu acredito, porque tem muitas coisas que Deus nos mostra. Tem coisas que nascem primeiro no coração de Deus antes de chegar até a nós. Mas mesmo assim a gente duvida. Mas mesmo assim a gente não acredita, porque é um falatório. E se a gente não repreender esse falatório, e se a gente não fugir desses falatórios, e se a gente não correr, a gente vai sendo consumido para que a incredulidade fale mais alto. Para que a gente peça o Senhor a morte. Para que a gente fique blasfemando contra esse Senhor. Ao invés de entender que é um tempo de você entrar, de você possuir e de você viver um novo tempo. Um novo tempo na tua vida sentimental, na tua vida financeira, na tua vida profissional, na tua área familiar, no teu casamento. Porque Deus tem nos dado essa oportunidade. Mas aí a gente não quer se permitir. A gente não quer que ninguém entre mais na nossa vida, porque já fomos decepcionados, já fomos traídos. A gente não se permite a nada.
Porque a gente fica vivendo traumas, a gente prefere muito mais nos negarmos a nós mesmos, porque muitas das vezes não é ninguém que está nos boicotando, não, somos nós mesmos. Porque a gente precisa ter uma mente renovada em Cristo, para que a gente entenda que haverá momentos de montes, de vales e de desertos. Mas a gente também precisa entender quando é o momento de sairmos do deserto, para possuirmos a terra que mana leite e mel. E se nós não entendermos, a gente vai ficar tempos e tempos e anos no deserto, porque a gente quer. Porque a gente é medroso, porque a gente não confia na promessa, porque a gente não toma posse, porque a gente olha para o cenário, porque a gente não vive por fé. A gente tem vivido por vista. Eu estou vendo gigantes, a adversidade tem se apresentado. Eu estou quebrando, eu estou falindo, eu não consegui dessa vez. O que é que vão pensar, o que é que vão falar? Estou nem aí, irmãos. Eu quero saber o que Deus está pensando a respeito de mim, o que Ele está falando a respeito de mim. O outro não pode me importar. Eu preciso ter sensibilidade, eu preciso estar ligado com esse Senhor para entender que é o momento de possuir a terra que mana leite e mel. Porque eu já visualizei, eu pisei nela, eu sei o que tem naquele lugar e por que eu não posso entrar. Muitas das vezes nós achamos que todo mundo pode, menos cada um de nós. Está repreendido, todos nós somos merecedores dessa graça, dessa misericórdia, das bênçãos espirituais, bênçãos financeiras. Todos nós temos esse direito. A Bíblia diz que tudo que Ele conquistou na cruz é direito nosso. Então o Senhor está falando nessa noite: se permite a ser feliz, se permite a conquistar, se permite a ser cuidado ou cuidado por alguém. O problema é que tudo a gente acha que é humilhação. Você poder ser abençoada por alguém é humilhação. Irmão, se você não está pedindo nada, mas se a bênção está chegando, se alegra. Faz parte. É muito bom a gente dar do que receber, mas quando você está recebendo, se alegra. É sinal de que Deus está cuidando de você. Mas aí a gente fica preocupado com o sistema, a gente fica preocupado com o governo, a gente só não lembra que tem um Deus cuidando de cada um de nós. Porque tem um Deus que é dono do ouro e da prata, que tem falado que vai suprir, como a Bíblia diz, todas as nossas necessidades. E é amanhã de você entender e começar a se permitir a viver um novo tempo da tua vida. Será que esse deserto não foi falta de fé sua? Será que esse deserto que tem sido longo não foi porque você perdeu a oportunidade que era tempo de você entrar e você não entrou? Porque a gente precisa pensar nisso. A gente precisa parar para pensar. Porque o medo nos paralisa. O medo faz com que a gente não viva a novidade de vida. Ele diz na palavra dele que o amanhã pertence a ele. O amanhã pertence a nosso Deus, um Deus que você serve, que louva, que glorifica. Então você precisa entender que Ele já sabe do seu amanhã. Quando o Senhor estava me trazendo essa palavra, Ele me fez lembrar de José. Toda a situação que José vivenciou. Mas quando chegou o capítulo de Gênesis 41, versículo 38, que ele se apresentou a Faraó. E Faraó deu para ele, depois que ele interpretou aquele sonho, que ele seria o governador. A gente pode pensar assim, ele podia pensar: gente, eu nunca governei nada. Mas ele tinha administrado a casa de Potifar com êxito, porque Potifar viu que tinha algo diferente na vida daquele rapaz, porque prosperou aquela casa. Aquela casa esteve em ordem. Era um propósito de Deus aquela mulher se levantar e ele não negociar a fé dele, ele não abrir mão da essência dele. Foi preso injustamente. Injustamente. Porque Deus estava preparando ele para uma grande obra, para que ele pudesse cuidar da sua família, de algo que Deus já tinha revelado a ele em sonho.
ainda que ele pudesse ter esquecido. Mas era uma responsabilidade. E a gente não vê José se acovardando. Como que eu vou fazer? Não, ele aproveitou a oportunidade. Longe da sua família, sem saber o que lhe aguardava, ainda que vendo que Deus era com ele, como a palavra de Deus diz, mas era algo novo, porque foi algo grande que Faraó colocou como responsabilidade sobre a vida de José. E ele aceitou o desafio. E ele foi, recebeu, aproveitou, saiu daquele lugar, sai de uma prisão e vai para uma posição de honra, para governar, para exercer autoridade, para delegar responsabilidades. E ele o aceitou. Imagine se ele fosse covarde. Imagine se ele fosse, ai, meu pai, meus irmãos me lançaram no poço, eu fui vendido, eu fui para a casa de Potifar. Irmãos, tudo aquilo estava impulsionando para que José chegasse naquela posição. Tem situações que vamos ter que viver para que a gente chegue aonde o Senhor já disse, aonde o Senhor quer que cheguemos. Imagine se ele ficasse pensando em todas as adversidades e decepções que ele teve e não aproveitar aquele momento que ele estava tendo. Ele ia perder. Ia voltar de repente para a prisão? Com certeza. Mas ele aproveitou. Ele viu ali uma oportunidade. E a gente sabe que dali a vida dele muda. Ele se casa, ele tem filho. Aí se cumpre o que o Senhor deu para ele como revelação. 7 anos de fartura. Irmão, Deus deu uma sabedoria, Deus deu uma inteligência, Deus deu uma capacidade para aquele homem, para que ele pudesse fazer tudo direcionado por Deus. E eu creio que com cada um de nós não vai ser diferente. Virão desafios. E que se você aceitar, e se você continuar dependendo de Deus, Deus vai te dar uma sabedoria, Deus vai te capacitar, porque muitas das vezes a gente não quer começar nada novo. Muitas das vezes a gente fala, não, isso é novo para mim, eu nunca fiz isso, mas não quer nem tentar, irmãos. Não quer nem tentar, porque não crê que tem um Deus de novidade de vida. Nós sabemos na pandemia, quando teve a pandemia, quantas pessoas a gente escutou testemunhando que se reinventou, para não perecer. Quantas pessoas que mudou de profissão dentro daquele histórico caótico. Muitos servos de Deus, muitos até ímpios, que teve coragem de se reinventar, para não morrer naquela situação. Só que muitas das vezes nós conhecemos, nós dizemos que conhecemos. Porque falar é uma coisa, agir e se comportar é outra totalmente diferente. Porque nós falamos que conhecemos, mas quando chega na hora que nos é apresentado um desafio, a gente se acovarda. A gente não quer tentar. Porque a gente fica preocupado, e se der errado? Se der errado, tu vai tentar de novo. E se der, tenta de novo. Eu vou tentar enquanto eu tiver força, enquanto eu tiver vigor, enquanto eu tiver alegria, enquanto eu tiver paz, enquanto essa presença permanecer. Que eu não quero que ela se afaste, eu vou continuar tentando, eu vou conseguir. Deus já disse que eu vou conseguir. Eu não vivo por vista, eu vivo por fé. Eu vou conseguir. Não pelas minhas forças, nem pela minha capacidade, porque tem um Deus me impulsionando, me direcionando, me capacitando, me dando a orientação por onde eu preciso ir, para que eu chegue aonde o Senhor já determinou. Senão a gente não vive, porque a gente fica olhando para o cenário, e sempre o cenário está contrário. Porque José, quando ele sai daquela prisão, ele já tinha interpretado o sonho do padeiro e do copeiro. Ele falou, lembra de mim, ainda não estava na hora, ficou mais um tempo lá, guardadinho.
Ele saiu daquele lugar, ele se lavou, barbearam, botaram umas vestes, porque ele ia ter uma entrevista com o rei. Ele não sabia o que estava acontecendo. Mas ele foi para aquele lugar. Eu acredito que quando falou, José, você tem uma entrevista com o rei, ele já entrou em oração. No momento que ele estava se limpando, no momento que ele estava se banhando, no momento que ele estava colocando, Senhor, eu não sei o porquê dessa entrevista, mas já me dá sabedoria, já me capacita, porque tem coisas que a gente tem que começar já pedir o Senhor antes. Senhor, vai à minha frente, fala através de mim, coloca sensibilidade, vai colocando graça nessas pessoas aí que a gente vai falar. Aí a gente vai vendo as coisas fluindo. E chegando lá, ele tinha que interpretar aquele sonho. E ele interpreta. E a interpretação dele traz paz ao coração de Faraó. Porque os adivinhos, a sentença já era mata todo mundo. Porque está todo mundo aqui no reino, todo mundo diz que adivinha, todo mundo diz que conhece, todo mundo diz que tem visão, que tem revelação. Mas nessa hora ninguém soube adivinhar. Ninguém soube interpretar aquilo que era de Deus. Aí vem José, limpinho, na frente de Faraó. Um desafio, porque ele sabia que tinha um Deus na vida dele, eu creio. E Deus dá a capacidade para aquele homem interpretar aquilo. E dali, ele já sai dali como uma autoridade, como um governador. E eu fico imaginando se ele não aproveitasse aquela oportunidade, se ele ficasse pensando em tudo aquilo que ele viveu. Porque tem gente que quer viver no passado. Porque me feriram, porque me machucaram, porque me traíram. Eu não sei como é que as pessoas conseguem viver desse jeito. Mas vivem. Vivem, não quer viver o presente, não. Quer viver o passado. Só fala de passado. E deixa de viver a novidade de vida. E deixa de experimentar aquilo que Deus tem para a nossa vida. E deixa de ser feliz. Deixa de entrar na terra prometida. Deixa de querer ser cuidada para às vezes estar com alguém que maltrata. Alguém que nunca viu, que nunca observou, que nunca elogiou. Então a gente precisa começar a pedir a Deus para que a gente se permita a viver as bênçãos que Ele tem para as nossas vidas. Para que a gente não fique 40 anos no deserto. Para que não chegue um momento que você fale assim, não foi Deus que falou, não foi Deus, foi da carne. Não, tem muita coisa que é da carne, mas aquilo que é de Deus se cumpre, porque Deus é fiel à palavra dele. E a gente se pergunta, será que eu tenho me permitido a viver um novo tempo na minha vida, ou eu estou vivendo de passado? Ou eu não tenho me permitido com que Deus coloque pessoas para cuidar de mim, se esse é o momento que eu estou vivendo? Eclesiastes 3 diz que há tempo para todas as coisas. Vai ter um momento que Deus vai nos parar e vai falar, sou eu que vou cuidar. Irmãos, você ouvir isso de Deus, você tem que relaxar e dar glória a Deus. Mas tem gente que não. E se engalfinha, e briga, e contenda, e quer contender com Deus em vez de se permitir. Senhor, se o momento é o Senhor querer cuidar de mim, cuida de mim. Louvado e glorificado é o nome do Senhor. Se permita, irmãos. Se permita viver algo que você nunca viveu. Se permita sem medo. Senhor, se o Senhor tem isso para mim, eu quero viver. Eu quero viver a novidade de vida. Eu quero viver um novo tempo. Porque eu sei que essa palavra ela me dá respaldo para que eu creia nisso. E eu quero viver as bênçãos de Deus. Eu não quero ficar vivendo de passado. Eu quero aproveitar as oportunidades que Deus tem me dado. Eu não vou deixar de viver aquilo que Deus tem para a minha vida por causa de medo, de insegurança. Até porque eu sempre digo, eu sei que tem um Deus que cuida de mim. Porque se Ele cuida de mim, eu não tenho que ficar preocupada. Eu tenho que ter responsabilidade. Eu não vou estar tentando ao meu Senhor. Mas quantas coisas às vezes a gente impede que Deus haja e que Deus cuide, porque a gente quer continuar cuidando da gente mesmo. A gente não acredita que Deus é poderoso para cuidar de cada um de nós. A gente não acredita que Deus é poderoso para ouvir o que estão falando, o que não estão falando, o que estão armando, o que estão arquitetando. A gente não crê, porque se a gente cresce, a gente vivia em paz, a gente descansava. A gente não vivia nesse desespero que a gente fica. A gente não vivia essa aflição que a gente vive.
E a gente não estava tanto tempo no deserto. Muitas das vezes vendo pessoas saírem porque acreditou, porque teve coragem, porque teve ousadia, não ficou ouvindo as vozes negativas, o relatório está vindo negativo, mas eu sei aquilo que Deus já me prometeu. E se Ele me prometeu, eu vou fazer aquilo que cabe a mim, porque o que cabe a Ele, no momento certo, na hora certa, vai se cumprir. Aleluia. Essa semana, eu estava em Nova Iguaçu, e eu vivi mais uma das minhas experiências. E assim, foi muito lindo, porque assim, eu conheço muitas pessoas de lá. E eu fiz muitos anos um culto lá na casa de uma amiga. E na época que ela fazia o culto lá na casa dela, ela engravidou, era a terceira filha. A menina nasceu super saudável. E aí com 2 aninhos, eu até lembro que um dia que ela estava fazendo umas fotos, eu estava lá. A menina começou a ter outro tipo de comportamento. E aquilo, minha filha, trouxe uma revolta para ela. Ela quis brigar com Deus, ela quis contender com Deus. Aí começaram a falar, a menina é autista, a menina é autista. E ela ficou revoltada, ela ficou de mal comigo, aí parou de falar comigo. E eu só orando, e as pessoas falaram, você não vai? Eu falei, eu não vou falar nada, eu vou dar tempo para Deus. E o tempo foi passando e ela muito revoltada, mas por que Deus permitiu? Porque aquela confusão toda, a falta de fé, né? Porque a gente não tem fé. E quando começou a vir diagnóstico, vem isso, vem aquilo, eu falei assim, eu vou ficar com aquilo que Deus falou, né? Porque a menina nasceu, tava todo mundo, a gente foi pra maternidade, foi um luxo, aquela coisa toda. E, irmãos, eu creio naquilo que Deus fala. E quem crê que o Senhor usa, se é o Senhor, a gente tem que ficar em paz. Eu sempre fiquei em paz. O tempo foi passando, aí depois ela me ligou, me pediu perdão. Aí a gente voltou a se encontrar, a se falar, e todo mundo muito revoltado, procura ela, procura pastor. Pastor, eu falei, eu não vou falar nada, eu só estou orando, deixa Deus ser Deus. Eu fico com a palavra que Deus... Irmão, a menina vai fazer 6 anos. E gasta, e faz tratamento, e faz, a menina não fala. A menina ainda não fala, tem todos o comportamento de autista mesmo. E aí quando foi essa semana, ela indo para um médico, indo para outro, fazendo tratamento, e eu sempre falava, isso é espiritual. Pastora, porque tudo é espiritual, porque ela é muito sugestionadora. Ela questiona tudo ela questiona. Mas eu já estou acostumada, irmão, com esse tipo de pessoa. E não me afeta, não me abala. Irmãos, é aquilo que eu falo. Quando Deus te prepara para algo, você não tem meninice nem criancice. Você se posiciona e você sabe aquilo que Deus tem para a tua vida. Passou-se o tempo, a gente voltou, ela voltou a falar, e a gente sempre se deu super bem, né? Eu fiz o casamento dela, tudo, apresentei, aquela coisa toda, porque a gente vai assistindo tudo, né? Depois ela cortou o relacionamento comigo, ela não falar, e Deus ia me dando um sonho, eu falei, gente, fique em paz, e todo mundo querendo se meter na confusão. Eu sempre falo, gente, não se mete em confusão quando é a respeito a mim. Não toma minhas dores, só ora, irmão, deixa Deus ser Deus, porque Deus é Deus. Quando foi essa semana, eu estava lá em Nova Iguaçu, a gente estava no carro, ela feliz, pastor, eu quero dar meu testemunho. Eu falei, tu tem testemunho? Você não acredita, murmura, reclama, mas Deus é misericordioso, irmãos. Aí ela falou para mim assim, pastor, você acredita que eu levei a Giovana no médico, que esse médico tem duas residências, e assim, muito dinheiro que ela tem gastado para tratar, porque ela procura mesmo, graças a Deus ela tem condições de fazer isso. Você acredita que o médico disse que ela não nasceu autista? Falei, é? Aí a outra minha amiga, glória a Deus, dentro do carro, glória a Deus. Ai, pastora, Deus é fiel na tua vida. Eu falei, Deus. O médico falou isso. Falei, que bom. Falei, glória a Deus. Aí a minha amiga, olha, eu fico tão feliz porque Deus é fiel contigo, né? Eu falei, irmãos, toda honra e toda glória é para o Senhor. Se Deus falou, se foi Deus que falou, creia. Aí o médico falou, agora vai ter que fazer um tratamento porque ela tinha uma disponibilidade. Ela foi tomar uma vacina, né? Uma vacina que dá nesses consultórios, porque quem tem dinheiro, né, não dá só do governo, a gente dá só do governo, né? Tem umas vacinas por aí, e ela tem o que? Ela tem uma intolerância à lactose, só que a intolerância dela não saía para fora, ficava interna. E aí subia pro cérebro. Meu Jesus.
Ela não tinha sintoma nenhum. Mas aí, para você descobrir isso, você tem que ter condições, porque nenhum plano, às vezes, não paga esses exames, né? E aí, essa intolerância que ela tinha no organismo dela, com essa vacina que ela tomou, deu um gatilho. E o médico ainda falou para ela podia estar entrevada numa cama. Aí, minha filha. Aí eu falei assim, glória a Deus, Deus é fiel. Aí a minha amiga falou assim, a pastora sempre falou isso. E eu não vejo ela mesmo dentro desse quadro, não. E o médico falou, agora a gente vai fazer um tratamento, vai desintoxicar o leite para poder tratar, para ela ser uma criança normal como nasceu. Então tem coisas, irmãos, que no natural você não acredita que Deus está no controle. Você não acredita que Deus vai fazer. Você fica achando que não, Deus falou, mas Deus não cumpriu, eu fiz tudo direitinho, olha o que está acontecendo. Menino, o que essa menina falou de besteira? Se Deus fosse carrasco, graças a Deus, irmãos. Eu sempre digo, a misericórdia que você quer para você, você tem que querer para o teu irmão. A misericórdia que você quer para a tua casa, você tem que querer para a casa do irmão. A misericórdia, até para o ímpio você tem que querer. Porque se Deus fosse um Deus carrasco, a gente não estava nem aqui, nem existia mais terra. Principalmente humanos. Mas às vezes a gente quer graça pra gente, mas a gente não quer pro outro. A gente quer bênção pra nossa casa, quer bênção pros nossos filhos, a gente não quer bênção pro outro. Porque a gente escuta, quem tem que ter misericórdia é Deus. Não, Deus vai trabalhando na gente, vai dando um coração também de misericórdia. Então a gente precisa saber, aquilo que eu falo, se coloca no teu lugar, que se fosse você, para você saber do jeito que você ia agir. Ela estava feliz da vida. Se afligiu, se angustiou, ficou de mal com Deus, brigou com ela mesma, brigou com todo mundo, brigou comigo. Agora ela está vendo. Aí o interessante é que a minha amiga falou, ainda bem que eu estava perto, que eu queria ver. Porque essa minha amiga, então, minha filha, ela ouviu, foi coisa do arco da velha. Eu falei, eu nem quero saber o que ela está falando, ela está atribulada. Aí teve uma vez que ela me ligou, quando ela começou demais, eu falei, olha, sabe de uma coisa? Eu tenho o que fazer, você não tem, tchau. Desliguei o telefone. E deixei Deus ser Deus, gente. Porque Deus, Ele é fiel. Aí ela falou, a pastora sempre falou isso. Eu falei, mas eu não sou médica. Mas os médicos dos médicos, eu sirvo. E eu sei do jeito que foi tudo. E eu falei, isso que você está vivendo é para o nome do Senhor ser glorificado. É para você os ajustes que Deus quer fazer na tua vida. Porque não adianta a gente querer só a bênção e não querer o abençoador. Então, irmãos, Deus é fiel. Se permita, irmãos. Se permita tentar. Se permita correr atrás dos teus sonhos. Se permita alguém que está chegando, que quer cuidar de você, que quer amar. Não é querer mandar, não, é zelo. Se permita, às vezes a roupa está transparente, a roupa está muito decotada. Quer sensualizar para quem? Se tem marido, se tem um noivo, se tem um namorado. Quer todo mundo fazer pi, 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 pi. Pelo amor de Deus, irmão, vão se libertar. A mesma coisa é o homem. Sensualizando. Pelo amor de Deus, gente. Vai sensualizar para a esposa. Tem que ser assim. Porque o que eu não quero para mim, eu não posso querer para o outro. Se ele não quer para mim, eu não posso querer para ele. Quer chamar a atenção de quem? Quer se exibir mais para quem? Então se permita ser cuidada por esse Senhor. Se permita ser cuidada, ser tratada. Se tem alguém cuidando, deixa cuidar. Se está chegando bênção, recebe. Não corta a bênção do outro, não. Até porque, se a pessoa estiver falando, porque a Bíblia diz que com a mão direita da esquerda não tem que saber. O problema é da pessoa, que eu não pedi, a pessoa está me dando. Irmãos, porque quem está liberando, a bênção está vindo do céu também para quem está liberando. Agora, se está liberando também para aparecer, a gente não ouve o ditado aí, quando Deus manda, até o diabo obedece. Irmão, vamos viver as bênçãos que Deus tem para a nossa vida. Se permita ser amada, ser respeitada, ser cuidada. Porque Deus tem isso para cada um de nós. Viva a novidade de vida. Sai desse deserto. Aproveita essa oportunidade. Porque de tempo em tempo o Senhor tem apresentado oportunidade para cada um de nós. Mas aí a gente quer viver do passado.
Ai, será que vai acontecer? Ai, vai falar para todo mundo. Problema, não vai falar que eu pedi, porque eu não pedi. Deus mandou dar, libera logo. É o que eu falo, porque crente não tem que ficar pedindo nada para ninguém não, irmãos. Esses crentes também pitão que fica pedindo tudo aí, porque parece que é tudo um povo de gente miserável. Agora quem dobra o joelho e fala, papai, estou precisando de um socorro, papai manda providência, papai toca no coração de alguém. Irmãos, isso é bênção. E aí quando o Senhor toca num coração que é sensível para liberar para a gente, é bênção. Eu vivo de bênção do Senhor. Eu sei o que é isso. Meu motivo a igreja é viver disso também, porque Deus é poderoso para cuidar de cada um de nós. Então é isso que Deus tem para a nossa vida nessa manhã. Irmãos, de 40 dias, eles passaram 40 anos no deserto. O interessante é que mesmo no deserto, vou fechar, o Senhor não deixou ele ter falta de nada. Mas, irmãos, eles podiam estar vivendo um outro tempo. Porque você imagina o desconforto do deserto. Tinha coluna, tinha nuvem, mas e o desconforto? Tinha os animais que ele protegia peçonhenta. Ele falou, muitos vão morrer de praga. Quanto desconforto, às vezes a gente está num ambiente que não é propício. Mas Deus esteve ali sustentando e cuidando. Se eles tivessem entrado naquele tempo, eles já estavam vivendo nas construções e não mais em tendas. Você já pode estar vivendo na construção que Deus já preparou e está fazendo para você, mas você quer viver em tendas, você quer viver em deserto. Você ainda quer ficar vivendo essas situações que Deus não tem mais para a tua vida, porque você não crê, porque você murmura, porque você fica pedindo a morte o tempo todo, porque tem gente que qualquer coisa, Senhor, me leva. Senhor, eu quero morrer. Irmão, pede vida, o nosso Deus é Deus de vida e vida é abundante. Senhor, me dá a vida que eu quero ver as promessas que o Senhor já liberou. Me dá saúde, me dá alegria, me dá paz para mim viver. O Senhor me falou, eu quero viver, e para mim viver eu preciso de saúde. Irmãos, que nessa manhã, eu não sei quais são as oportunidades que Deus tem te dado. Eu não sei se você tem vivido por fé ou por vista. Eu não sei se aquilo que você está vivendo, você está entendendo que é uma oportunidade de Deus cuidando de você. Se não é, se não for, comece a abrir o teu entendimento, a sua mente, o seu olhar espiritual, para você entender que é Deus cuidando de você. Esse relatório contrário, negativo, não leva pro teu coração não, porque as coisas boas retém, as ruins joga fora. Aquilo que é bom você guarda, aquilo que é ruim você joga fora. Aquilo que Deus já te deu, já mandou você visualizar, aquilo que em sonho, que em pensamento, que na tua adoração, na tua oração, no teu louvor, na tua meditação, que Deus já falou contigo, guarda no teu coração e queira viver. Viva, se permita ser cuidada por esse Senhor. Porque Ele cuida, e quando Ele diz que não vai faltar, não falta não, irmãos. Não falta. Pode começar a acabar alguma coisa, aí vem outra, aí Deus vem de um lado, vem do outro. Deus envia, porque Deus cuida, e Deus quer cuidar de cada um de nós. Saia desse deserto, aproveita essa oportunidade, porque quem sabe não é a última, porque aqui o tempo foi passando, e aquela geração foi morrendo no deserto. Mas Josué e Caleb, a fé deles, o entendimento deles, fizeram com que eles colocassem o pé mais uma vez na terra prometida e recebessem a parte das suas heranças que Deus tinha dito para Moisés que entregaria para cada um deles. Deus é fiel, irmãos. Não queira morrer nesse deserto de tristeza, de amargura, de ira, de revolta, porque às vezes tudo isso vai matando a gente. Que a gente fica com ira, fica com revolta, a gente não quer perdoar, a gente quer matar todo mundo, quer que todo mundo se ferre, quer que todo mundo seja prejudicado, não quer que ninguém seja mais abençoado. Para com isso, abençoa. Está te perseguindo, abençoa. Senhor, abençoa, porque às vezes abençoa não sai do nosso caminho, sai da nossa frente. Abençoa, Senhor, abençoa, visita, liberta, transforma. Irmãos, a palavra ela vai nos ensinando a vivermos de uma maneira a qual o nome do Senhor vai ser glorificado. Que nessa manhã, se você está no deserto, porque o momento que você tinha que entrar, você foi covarde, fica atento, que virá outra oportunidade. Quando essa oportunidade chegar,
Não olha nem para a direita e nem para a esquerda. Olha para o alto que virá o socorro e entra. Toma posse. O gigante, a adversidade, o problema que ainda tiver lá, tu fala assim: eu vou com a força do meu Senhor. Eu vou entrar. Eu vou tomar posse. E depois chegando lá, o Senhor vai me dar a estratégia que todos esses gigantes cairão por terra. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Se permita. Se permita. Deixa Deus ser Deus. Deus não perdeu o controle da nossa vida. Não é um sistema que vai fazer com que a gente não avance. Não são os relatórios negativos que têm chegado no nosso ouvido. Nós sabemos a quem temos crido. E esse Deus, Ele é fiel, Ele é poderoso. Ele diz na palavra que Ele traz a existência. Então, irmãos, aquilo que Ele já falou para você, você pode ainda não estar nem vendo. Mas quando chegar a hora e o momento, Ele vai trazer a existência para que você viva o teu milagre. Foge dessas vozes negativas e contrárias. Não fuja, não corra, permaneça. Deus não está mandando ir, Deus não está mandando sair, Deus não está mandando abrir mão, Deus não está mandando largar, Deus não está mandando separar. Permaneça, faça a vontade do Senhor. Deixa Deus cuidar. Deixa Deus estar na direção da sua vida, da nossa vida, para que o nome dele seja glorificado. Nós não vamos perecer no deserto, não. Porque quando apresentar a oportunidades, nós vamos entrar glorificando o nome do Senhor, tendo certeza que foi Deus quem fez essa obra. Que nessa manhã, que o Santo Espírito de Deus possa te abençoar e possa ter falado mais ao teu coração. Tem um Deus que não perdeu o controle. Tem um Deus que sabe de todas as coisas. Tem um Deus que te vê. Tem um Deus que sabe o que você está passando. Tem um Deus que tem visto as lutas, as adversidades, as perseguições, os levantes, mas você não está só. José, mesmo vivendo aquelas situações de injustiça, a Bíblia diz que Deus era com José. Creia que Deus também é contigo. Deus é contigo. Deus está te preparando. Deus está cuidando de você. Deus tem te sustentado. Deus tem te dado saúde. Se alegra, se alegra. Foi falado aqui, se alegra com a vitória do outro, com a conquista do outro, crendo que o seu momento vai chegar. Aleluia. A sua hora vai chegar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Tem um Deus, irmão, que nos justifica. E como é bom quando a gente entende que a